Fim do relacionamento. Será que é possível recomeçar a vida após o fim do relacionamento? Estudos confirmam que o fim do relacionamento pode afetar negativamente a saúde emocional da mulher, causando uma grande perda da vontade de recomeçar. Isso porque a dor do luto está associada ao fato do final do relacionamento. Mas eu vou te provar aqui nesse vídeo que é possível sim recomeçar a vida após o fim do relacionamento. Olá, muito prazer, bem-vindo ao canal Reconectando Mulheres. Eu sou Nádia de Oliveira, sou professora, advogada, arteterapeuta e a minha missão nesse canal é te ajudar a superar bloqueios e a encontrar a melhor versão de si mesma. Então, eu vou contar para vocês as 5 estratégias que eu fiz e que me fizeram recomeçar. Se eu fosse você, ficaria nesse canal para não perder nenhuma das coisas que eu vou falar, porque certamente vai ajudar você também. A primeira coisa que eu fiz foi buscar uma rede de apoio. Eu busquei uma rede de apoio porque eu já frequentava a igreja quando eu era casada. E a igreja me apoiou. Parte da igreja, na verdade, né? Porque algumas mulheres defendiam que eu tinha que lutar mais pelo meu casamento. Só que eu já estava casada há 22 anos e a gente percebeu só depois de casar que nós éramos totalmente incompatíveis. Nós nos conhecemos jovens, né? Namoramos, noivamos, casamos, mas só depois do casamento que a gente veio perceber que gostávamos de coisas diferentes, tínhamos objetivos diferentes, né? Gostávamos de frequentar ambientes diferentes e a consequência disso foi o choque. Ficamos juntos por 22 anos, tivemos 2 filhos dessa relação, mas inevitavelmente, né, por conta das incompatibilidades que nós tínhamos, que eram inúmeras, veio acontecer o fim do casamento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma rede de apoio, e essa rede de apoio foram as pessoas que frequentavam a mesma igreja que eu. Então, essas pessoas me ajudaram de que maneira? Me davam palavras de conforto, né? Vinham na minha casa me visitar, sempre que saíam me convidavam para sair, me davam atenção. Então, o primeiro passo foi isso, buscar uma rede de apoio. Eu também busquei apoio em amizades, amizades sinceras, pessoas que eu podia confiar. Então, essas pessoas me apoiaram, eu me senti, sabe, apoiada por essas pessoas. Segunda coisa que eu fiz, eu parei de buscar qualquer informação sobre a pessoa nas redes sociais. A partir do momento em que decidimos não continuar mais, acabar com o casamento, então eu parei de buscar qualquer notícia sobre ele. Me afastei das amizades incomuns que a gente tinha, que na verdade eram mais amizades dele do que minha. E não buscava nenhum tipo de informações sobre ele. O contato que a gente tinha era o mínimo possível, porque nós tínhamos 2 filhos menores, então a gente precisava se falar às vezes por conta das visitas, que ele tinha direito à visita, né? Então, nosso contato era especificamente em relação aos filhos. Então, a segunda coisa que eu fiz foi o quê? Parei de buscar informações sobre ele. A terceira coisa que eu fiz foi fazer atividade física. Eu entrei numa academia e comecei a malhar, né? E quanto mais eu malhava, mais eu me sentia bem, porque quando você faz atividade física, isso aumenta, né, a produção de serotonina no seu corpo, do hormônio que dá aquela sensação de bem-estar. Então, eu me sentia bem quando eu estava malhando e procurei o quê? Além de fazer atividade física, eu moro próximo à praia, mais ou menos uns 10 minutos da minha casa até a praia andando. Então, eu já caminhava até a praia e fazia corridas na praia. E isso também me dava uma sensação de bem-estar, né? Porque quando você está em contato com a natureza, isso dá uma sensação de bem-estar. Então, terceira coisa que eu fiz foi investir em atividade física. Entrei em grupos de corrida, conheci mulheres que participavam de corridas,
Então, de maratonas, então eu comecei a participar também de maratonas. E o contato com essas mulheres, né? Mulheres que já tinham passado pelo divórcio, ou que estavam passando por situação semelhante, me ajudou muito, porque a interação, né? A troca de experiência me ajudou bastante. A quarta coisa que eu fiz foi investir no meu crescimento profissional e intelectual. Eu tinha sonhos que antes de casar eu deixei engavetado lá, né? Porque quando eu casei, eu atropelei todas as outras fases, né? Casei muito nova, mas eu tinha alguns sonhos que estavam engavetados. Então eu fiz uma lista desses sonhos e comecei a realizar esses sonhos. Eu investi no meu crescimento intelectual, né? Eu voltei para a faculdade. Eu comecei a ler bons livros, principalmente livros de autoajuda. Esses livros me ajudaram bastante e fizeram com que eu mergulhasse numa jornada de autoconhecimento. Então, eu percebi que durante os anos de casado, foram 22 anos, ele mudou e eu também mudei. Então, eu mudei e eu queria pôr em prática aquelas coisas que eu não fazia antes de ser casada. Então eu me sentia assim como se eu tivesse enterrado os meus sonhos. E foi isso que eu fiz. Eu retomei os meus sonhos, os meus projetos que eu tinha antes de casar. Investi no meu crescimento pessoal, no meu crescimento intelectual, né? Voltei a estudar e isso me fez muito bem. A quinta coisa, e não menos importante, que eu fiz foi terapia. Porque por mais que você se esforce, né? É importante você fazer terapia, porque a terapia vai fazer você se autoconhecer, você se autovalorizar, você reconhecer quais são os bloqueios que você tem. E eu sou professora de artes. O fato de ser professora de artes me ajudou bastante, porque através da arte eu expressava minhas emoções. Porque a separação dói, né? Porque você já está habituada com aquele relacionamento, aquela rotina. Você está anos vivendo aquilo e de repente aquilo se acaba. Então você fica meio sem rumo, né? E muitas das vezes você ouviu tantas coisas no relacionamento, guardou tanta coisa e você não consegue verbalizar, mas através da arte eu conseguia. Então, todas as atividades artísticas, eu fazia assim, expressando um sentimento que eu tinha guardado, às vezes sentimento de mágoa, de tristeza, de ressentimento, que eu guardava enquanto casada, eu externalizei, botei tudo para fora ali, através da arte terapia. E eu também busquei fazer cursos online sobre terapia, curso de meditação, terapia holística, me ajudou bastante. E também outra coisa que me ajudou foi o artesanato, porque tanto a arte quanto o artesanato são atividades terapêuticas e a própria ciência já comprova que a arte-terapia é uma ferramenta poderosa que pode aliar na recuperação, né, trazendo cura para muitas pessoas. Então, assim, até o SUS